Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Com a Proeli está tudo bem, né? Que bom! Hoje é o quê? Quinta-feira. Quinta-feira, 2 de julho. Isso mesmo. Nós estamos aí na estação do inverno. Muito bem. Nós vamos ter uma aulinha hoje de história. Isso mesmo. Nós já viemos aí ao longo dessa semana falando aí sobre diversos temas relacionados à família, né? Nós falamos sobre os hábitos familiares, nós falamos aí sobre a família no geral, sobre como você pode ajudar em casa, né? Sua mamãe, seu papai. O último assunto nosso foi o quê? Convivência familiar. Quais as regrinhas que nós devemos aí respeitar para que a nossa família tenha o quê? Tranquilidade e viva em paz, não é? Não devemos gritar, não devemos o quê? Deixar de ajudar em casa, né? Devemos usar as palavrinhas mágicas como, por exemplo, por favor, com licença, desculpe-me, né? Quando nós erramos é muito importante pedirmos desculpas, ok? Hoje nós iremos ver aí, e se fosse você, né? Na página aí do seu livro, 60, se eu fosse você, né? Até para que nós possamos aí ajudar alguém, é muito bom nós pensarmos se nós estivéssemos naquela situação, como seria a nossa atitude? O que nós faríamos aí, né? Ok? Já já a Proeli volta e aí nós falaremos um pouquinho mais desse tema, né? E se eu fosse você? E também nós falaremos aí sobre as moradias das crianças, ok? Já já a Proeli volta. Olá! Então, vamos falar um pouquinho aí? Então, aula de História, página 60, com o tema E se eu fosse você, né? Olha só, logo aí, na primeira imagem, nós vemos aí uma criança cadeirante e uma outra criança, então, ajudando essa criança, ok? Vamos lá. Todos nós, seres humanos, somos o quê? Somos diferentes, né? E temos histórias diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Isso mesmo. Elas começam com os fatos que acontecem antes mesmo do nosso nascimento, né? Essa história começa lá atrás, antes mesmo de nós nascermos. Isso mesmo. As semelhanças, diferenças e necessidades especiais fazem parte do nosso ser, né? Porém, existem pessoas que apresentam dificuldades em relação às características físicas, por exemplo, né? Pessoas cadeirantes, com deficiência visual, com deficiência auditiva. Nós falamos um pouco também sobre isso aí ontem na aula de geografia, né? Nós entramos um pouco aí nesse assunto com acessibilidade, ok? E aí nós estamos aqui em história, mas nós estamos vendo e se eu fosse você? E se você tivesse naquela situação? Né? É muito importante aí para nós refletirmos, ok? Para poder o quê? Respeitar, porque as pessoas são diferentes, né? Olha só, com paralisia cerebral ou qualquer outra deficiência física. Essas pessoas têm necessidades especiais, elas precisam ser respeitadas, ok? Você já se colocou no lugar de alguém em alguma situação? Você já pensou, nossa, e se eu estivesse ali naquela situação? E se fosse comigo, né? É muito importante fazermos essa pergunta, pensarmos se fôssemos nós que estivéssemos ali, né? Olha só, imagine-se, por exemplo, se você não quisesse brincar com um colega, só porque ele usa cadeira de rodas, por exemplo, você o desprezaria por isso? Né? Colocando-se no lugar dele, você poderá perceber como seria desagradável sofrer essa exclusão.
A exclusão, pessoal, é algo muito desagradável, é algo muito triste. Então, nós temos que respeitar nossos coleguinhas aí. Se ele está numa cadeira de rodas, você deve aceitá-lo como ele está. Aceitar aí essa condição, porque nós somos diferentes e poderia ser você nessa situação. Será que você iria gostar de você ser excluído aí de uma brincadeira porque você tem uma cor diferente, porque você está em uma cadeira de rodas diferente? Será que você gostaria? Eu acredito que não. Então, vamos pensar mais aí no nosso amiguinho, no nosso próximo, pensar sempre em que nós devemos aceitar as pessoas como elas são, não é? Olha só, pessoal, não importa se a menina quer jogar bolinha de gude com os meninos. Não tem problema se uma menina gosta de jogar bola, gosta de jogar bolinha de gude. Eu, quando criança, adorava jogar bolinha de gude. Aliás, era uma das minhas brincadeiras prediletas, sabiam? Sim, eu tinha um potinho assim, ó, cheio de bolinhas de gude. Até hoje, se me chamarem aí para jogar bolinhas de gude, eu gosto muito, pessoal. Gostava de jogar peão, né? Peão também, lá onde eu morava, era considerado uma brincadeira de menino. E eu gostava muito. Olha só, não importa se a cor da pele de uma pessoa é mais clara ou escura que a outra, né? Não importa a cor da pele. O que importa é o ser humano, é a pessoa, né? Então é muito importante aí, não devemos desprezar a pessoa pela cor, pela religião, por nada, né? E também não importa se uma pessoa tem essa ou aquela crença, ou condição social, se uma pessoa mora em uma casa melhor, se uma pessoa mora em uma casa de madeira, uma casa de palha. Não podemos desprezar uma pessoa porque ela não tem isso ou aquilo. Nós temos que respeitar o ser humano, ok? Já pro Eli volta falando aí sobre as diferentes moradias de uma criança, ok? Um beijo, já pro Eli volta. Oi, voltei. Olha só, pessoal, nós vamos falar agora sobre as diferentes moradias aí, né, das crianças, a criança e a sua moradia. Nós falamos aí um pouquinho antes, nós estávamos falando que nós devemos pensar aí quando tiver uma situação, como por exemplo, tiver uma criança de cadeira de rodas, nós não devemos excluí-la. Pelo contrário, devemos o quê? Chamá-la, brincar, encontrar uma forma de adaptar uma brincadeira que ela possa participar também, porque nós devemos aí respeitar os nossos amigos, ok? Uma criança que eu acho lindo, muito lindo lá na nossa escola, que todos respeitam, é a Júlia. Você deve conhecer quem eu estou falando aí, ok? Então vamos lá, pessoal. A criança e a sua moradia. Nós vamos ver aí na página 63 esse assunto que é muito importante. Há uns temas atrás nós falamos aí sobre construções, sobre materiais e falamos também sobre moradia, né? Agora, nós vamos ver a criança e a sua moradia, na página 63. Se observarmos as moradias que existem, e existem muitas no nosso Brasil, veremos que há várias diferenças entre elas e podemos, então, perceber mudanças ocorridas com o tempo, né? Muda a família, muda a moradia, né? As moradias mudaram de estilo e foram utilizados diferentes materiais em sua construção. Os primeiros homens viviam nas áreas onde havia alimentos e para se defenderem dos animais, abrigavam-se em cavernas e grutas. Nesses lugares protegiam-se também do vento, do frio, da chuva, né? Para se protegerem melhor, começaram a construir suas casas próximas umas das outras, né? Para que um pudesse ajudar o outro, né? Apareceram então as primeiras aldeias, né? Aldeias é o quê? É uma reunião de pessoas, né? Um lugar onde as pessoas ficam próximas, porque antes as habitações, as casas, as grutas, porque eles se escondiam mais em cavernas, assim, eram afastadas. Então eles precisavam se defender e começaram o quê? A reunir-se aí em aldeias, né?
Com o tempo, os homens foram inventando outros tipos de material de construção que fossem aí mais resistentes. Nós conhecemos diversos tipos de construções, né? Tem os prédios aí que eles abrigam mais famílias aí por andar, né? Tem as casas de alvenaria, temos o iglu aqui que nós estamos vendo, que é uma casa aí que existe aí nas regiões polares, né? Tem o quê? Aqui aquelas casas que são as palafitas, né? Elas são protegidas, são levantadas de madeiras aí para proteger de alagamentos, não é? Então, existem pessoas que possuem moradia própria e outras que pagam aluguel para ter sua moradia. Outras pessoas também não têm onde morar e vivem na rua. Infelizmente, todos nós deveríamos ter uma moradia, mas infelizmente não acontece isso com todos. Tem pessoas que moram na rua, não têm onde morar, tem pessoas que não têm condições de pagar ainda a sua casa, mora de aluguel, né? Mas em todas essas situações nós devemos o quê? Respeitá-los, respeitar a todos aí. Encontramos também moradias construídas em lugares impróprios, como morros e margens de rodovias. Por não ter um espaço aí, não ter condições financeiras de pagar um espaço mais adequado para morar, as pessoas vão aí improvisando moradias em morros, em comunidades e até em beiras aí de rodovias. Lugares onde não são tão seguros, mas onde eles encontram aí a oportunidade de colocar aí sua casa, né? Aí nós vemos uma imagem aqui, pessoal. Essa moradia é conhecida como Casa Grande e era a principal residência dos engenhos onde se plantava a cana-de-açúcar e onde era feito o açúcar. O senhor do engenho e sua família moravam na Casa Grande. Os escravos eram trazidos da África para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar e na produção do açúcar. E eles não tinham a oportunidade de ficar nessa Casa Grande aí como dono da casa, né? Eles moravam em senzalas, aglomerados, uns em cima dos outros aí, infelizmente, né? Eles moravam em senzalas, construções que ficavam nas terras dos engenhos. Na senzala moravam o quê? Várias pessoas. Eram realmente desumanos aí essa moradia, porque eles dormiam no chão, eles se aglomeravam entre si. Infelizmente, né, naquela época da escravidão, realmente uma época que foi muito triste aí, ok? E os donos das casas grandes moravam lá em seus palacetes, enquanto eles dormiam aí aglomerados uns com os outros, ok? E é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Venham para a aula online para nós trocarmos experiências, matarmos as saudades e fazermos aí todas as atividades, ok? Um beijo da Proeli e até a próxima aula. Tchau!